Final de jogo no Newton Santos e o Corinthians estreia pelo Campeonato Brasileiro derrotando o Botafogo por 3-1 fora de casa, lá no Rio de Janeiro. E o vídeo de hoje é aquele clássico pós-jogo, aquela clássica análise que eu faço das partidas do Corinthians. Então vai ser um vídeo bem rápido, sem muita edição, mais para comentar mesmo o que eu achei desse jogo, dessa estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, a palavra que define a partida de hoje é resposta. O Corinthians vinha de uma semana muito conturbada, de uma semana com muita pressão, em que estava tudo uma bomba relógio, lá no Parque São Jorge. O Corinthians já vinha de uma sequência ruim de resultado, o desempenho dentro de campo não estava agradando e muito menos a vontade, a postura e a entrega dos jogadores. Então era um jogo importantíssimo, porque se não houvesse uma resposta imediata dentro de campo no jogo de hoje, as coisas poderiam se agravar nos bastidores do Corinthians. A torcida poderia fazer uma cobrança mais incisiva, até utilizando-se da violência, e o Corinthians chegaria para o jogo de quarta-feira na Libertadores contra o Deportivo Cali ainda mais pressionado. Então essa vitória de hoje é importantíssima, e mais do que a vitória, a resposta que o time deu em campo. Tudo o que faltou nessas últimas partidas em questão de entrega, de raça, de vontade e de desempenho, qualidade técnica e tática, sobrou hoje no Corinthians. O Corinthians fez um primeiro tempo impecável, um primeiro tempo excelente. E o grande diferencial da equipe do Corinthians nesse jogo, que faltou talvez nos últimos, foi justamente essa intensidade. O Corinthians, no primeiro tempo, dificultou muito a vida do Botafogo, dificultou muito a construção de jogadas por parte do Botafogo, dificultou muito a progressão da equipe carioca, porque foi muito intenso na marcação, subiu as linhas, fazia uma pressão muito forte na saída de bola da equipe carioca, e mesmo quando o Corinthians tinha o controle de bola e perdia a posse, já fazia uma pressão muito intensa para recuperar. Então essa pressão pós-perda e essa marcação alta, essa marcação com as linhas avançadas, dificultando a saída de bola do Botafogo lá de trás, entre o goleiro e o zagueiro, facilitou muito o jogo do Corinthians no primeiro tempo. Para mim foi o grande diferencial da equipe no primeiro tempo. Porque com isso o Botafogo não conseguia criar, precisava ficar forçando chutões e lançamentos, e a bola rapidamente voltava sob o controle do Corinthians. E muitas vezes, quando recuperava a bola, já recuperava a bola próximo do gol do Botafogo, já recuperava a bola em uma condição de finalizar a jogada, de abrir o placar, de ampliar o placar. E foi justamente essa a situação dos 3 gols. No primeiro gol, o Paulinho recupera a bola no meio campo, em um passe errado da equipe do Botafogo, já toca para o Maicon, e o Maicon liga rapidamente o William, e o William dá um passe de 3 dedos dentro da área, perfeito, na medida, para o Paulinho só finalizar para as redes. Um baita golaço do Corinthians. O segundo gol, o Corinthians rouba a bola na saída de bola e consegue um escanteio, e no escanteio o Maicon cobra, o Roger Guedes desvia de cabeça e o Mantuan faz o gol. E o terceiro gol, aquela triangulação pelo lado esquerdo do campo do Botafogo, entre Piton, William e Paulinho, em que o William dá mais uma assistência, deixa o Piton em condição de só finalizar e ampliar o placar. Então foram 3 gols, o Corinthians conseguiu esses 3 gols cumprindo muito bem a estratégia para esse jogo, cumprindo muito bem o que o Vitor Pereira gosta, que é pressionar o adversário, não deixar o adversário jogar e tentar manter o máximo o controle da bola, fazendo essa pressão, fazendo essa intensidade. Então, o primeiro tempo se resumiu ao Corinthians tendo um domínio absoluto do jogo, o William jogando muito, o William e o Paulinho extremamente participativos na partida, e que praticamente liquidou a partida no primeiro tempo. O Corinthians voltou para o segundo tempo muito mais tranquilo, porque já tinha um placar de 3-0, e não à toa o Vitor Pereira mexeu no time, preservou os jogadores importantes, já pensando na partida de quarta-feira. E aí, claro, com o segundo tempo acabou sendo um jogo diferente, total domínio do Botafogo, porque o Vitor Pereira mexeu no time, trocou as peças importantes, colocou molecada da base. Em um determinado momento do jogo, tinha dos 11 jogadores do Corinthians, 9 era da base, só o Cássio e o João Pedro que não tinham sido criados lá no Parque São Jorge. E isso eu achei muito interessante, porque é bom começar a dar casca para essa molecada, porque com a média de idade avançada da equipe do Corinthians, os jogadores cascudos, velhos, experientes, não vão conseguir aguentar o calendário de jogos do futebol brasileiro. Então, quanto antes a molecada for se acostumando com esse tipo de jogo, fora de casa, com pressão da torcida, com o adversário vindo para cima para recuperar o placar, melhor, porque o time vai ganhar mais regularidade ao longo da temporada, com os jogadores, com os jovens se acostumando a esse tipo de jogo.
Então, no segundo tempo, o Corinthians acabou cedendo um pouco do domínio do jogo para o Botafogo. O Botafogo voltou pressionando a equipe do Corinthians. Devido às substituições que o Vitor Pereira fez, o Corinthians acabou perdendo um pouco do controle que tinha no meio-campo, não conseguia manter a bola, não conseguia construir as jogadas saindo lá de trás, e isso acabou beneficiando o Botafogo, que teve algumas oportunidades em saídas erradas que a zaga do Corinthians fez, e acabou conseguindo um pênalti num erro muito bobo, né? Num erro bem juvenil do Rony, que numa tentativa de afastar a bola, chutou o adversário dentro da área e foi um pênalti claro. O Botafogo consegue converter o pênalti, faz 3-1 no placar, e nesse momento o Corinthians tenta mudar a postura, tenta recuperar o controle do jogo que tinha no primeiro tempo. E ao meu ver consegue recuperar o controle do jogo, porque na volta do segundo tempo, devido às substituições, o time desceu as linhas, recuou um pouco e acabou entregando mais a bola para o Botafogo, cedendo espaço para o Botafogo criar. Além de não estar conseguindo trocar passes e construir, carregar a bola o time do Corinthians. Então, quando toma o gol, o Vitor Pereira já mexe no time novamente, bota o Juliano, bota o Adson para tentar recuperar o controle da partida, para tentar manter mais a bola nos pés dos jogadores do Corinthians, e acaba surtindo efeito, porque com isso o time volta a subir as linhas, volta a pressionar o Botafogo, consegue até recuperar a bola algumas vezes, em condições de finalizar, em condições de converter em gol, mas não consegue finalizar a jogada, não consegue concluir gol, mas só o fato de subir as linhas e dificultar a progressão do ataque do Botafogo, de subir as linhas e dificultar a saída de bola da equipe, forçando chutões e lançamentos, já faz com que a equipe do Corinthians respire um pouco, a zaga respire um pouco porque não está tomando aquela pressão o tempo inteiro, dificulta a vida da criação, da armação de jogadas do Botafogo, e acaba que o Corinthians equilibra as forças na partida. Então, a partir da metade do segundo tempo, o Corinthians consegue equilibrar de novo a partida, consegue até tentar retomar o domínio do jogo, e teve mais umas 2 oportunidades de ampliar o placar, mas não conseguiu. Então, ao meu ver, foi um resultado justo pelo que foi o primeiro tempo do Corinthians. Poderia ter feito até mais do que 3-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, apesar de passar um sufoco no começo, da metade para o final já tinha recuperado o controle do jogo, então foi um resultado mais do que justo. O Botafogo conseguiu um gol de honra, merecidamente, mas o Corinthians não perdeu a vantagem que foi tão bem construída no primeiro tempo. Então foi uma estreia maiúscula, uma grande vitória, e o Corinthians precisava dar essa resposta dentro de campo. E mais do que isso, alguns jogadores, né, agora falando mais do desempenho individual dos atletas, alguns jogadores deram respostas individuais também para a torcida. Por exemplo, o Paulinho, que estava sendo muito cobrado, chegou até a ter um episódio aí de ameaça por parte de alguns torcedores. Ele foi extremamente participativo nesse jogo. Jogou só o primeiro tempo? Sim, mas foi muito decisivo, fez um primeiro gol, um golaço, que o gol começou com a construção dele, com uma roubada de bola dele. O segundo gol teve uma participação direta também, fazendo uma triangulação, uma aproximação com o William no lado esquerdo do campo. Então o Paulinho deu uma resposta muito boa para a torcida, e é isso que eu espero. Eu também achava que o Paulinho estava devendo no futebol, assim como o William, que hoje foi o grande craque do jogo, não à toa ganhou de craque do jogo pela transmissão da Globo. E o William também estava devendo futebol. E é isso que eu espero como torcedor, quando eu venho aqui e critico os jogadores, quando falo que eles estão devendo desempenho, não é para condenar eles, para ameaçar, dizendo que eles não prestam, é porque eu quero uma resposta. Eu quero que eles realmente calam minha boca depois, fazendo gols, tendo boas atuações, dando assistências, porque é isso que o torcedor espera. O torcedor quer ver o time jogando bem, sempre para frente. E foi isso que a gente viu hoje. Então, mais algumas menções honrosas aí de destaque individuais do Corinthians. O Maicon foi muito bem também, essa estreia como titular dele foi muito boa. Ele traz um dinamismo que eu comentei no último vídeo sobre a escalação ideal para o Corinthians. Ele é muito rápido nos toques, ele consegue sair da pressão e ele faz essa transição entre defesa e ataque muito rapidamente. Ele consegue conectar com os jogadores da frente do Corinthians muito rápido, e isso é essencial para o estilo de jogo do Vitor Pereira, que é recuperar a bola e já progredir, de um estilo de jogo bem vertical, recuperar a bola e progredir para tentar finalizar a jogada o mais rápido possível. Além disso, o Raul Gustavo foi extremamente seguro. Para mim, o Gil não pode recuperar essa titularidade. A titularidade tem que ser do Raul Gustavo. Ele foi muito seguro e ele tem sangue. É o tipo de jogador que a gente, torcedor do Corinthians, gosta. Ele vibra bastante, ele discute com o adversário, discute com a arbitragem.
e talvez esse espírito de guerra, de raça, de vontade que esteja faltando, né, entre os jogadores titulares. E o Raul Gustavo, apesar de jovem ainda, apesar de precisar ser lapidado, foi muito bem na partida, muito seguro tecnicamente, taticamente, e essa questão da postura dele, esse emocional dele, acho que pode agregar muito para a equipe do Corinthians. O Adson também entrou muito bem na partida. Eu comentei também no último vídeo que o Adson, ao meu ver, que o Corinthians tem no elenco profissional, é o jogador jovem mais talentoso, e ele teve a oportunidade de fazer gol no segundo tempo. Ele consegue recuperar a bola, tabela com o Giuliani, quase faz o gol. O Giovani fez a sua estreia no profissional. O Giovani, que foi o artilheiro do Corinthians na Copinha com 3 ou 4 gols, também entrou muito bem. Acabou fazendo mais a função de pivô, né, de dar as costas para o adversário, para a marcação, para tentar controlar mais a bola no ataque, prender mais a bola no ataque. E ao meu ver foi muito bem, também teve a oportunidade de fazer gol e quase fez. E no geral o time do Corinthians foi bem, tirando o Rony, que ao meu ver entrou bem perdido, entrou muito mal na partida e acabou até fazendo pênalti, poderia até ter sido expulso, teve entradas que não precisava. Tirando essa atuação do Rony, ao meu ver o Corinthians foi muito bem, né, nesse jogo. Então é isso, né, torcedor, foi uma vitória importante, uma vitória que dá um fôlego, dá um gás para a partida de quarta-feira. E tem que ter essa mesma postura quarta-feira, porque a partida de quarta-feira é até mais importante que a de hoje. Estreou bem no Campeonato Brasileiro, mas precisa vencer quarta, precisa vencer e convencer para tentar aí manter a Libertadores viva na temporada do Timão. Então, torcedor corintiano, deixa aí o seu comentário, o que você achou da partida, sua crítica, seu elogio. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.